A paz do Senhor Jesus para todos, amém, boa tarde. Quero estar trazendo a palavra aqui em nome do Senhor Jesus. Está meio escuro aqui, já está agora mais ou menos umas 5 horas da tarde, 5 e pouca, né? Mas eu acho que dá para, pelo menos ouvir a palavra, vai dar para você ouvir aí. A palavra se encontra no livro de Isaías 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalhe para aquele que nele espera. Uma palavra tremenda aqui, uma palavra poderosa que Deus vem colocar em meu coração para compartilhar com você nesta tarde. Muitas das vezes, né, nós passamos por aflições, dificuldade, passamos por problemas, aleluias, seja lá qual for a da nossa vida, e achamos que Deus se esqueceu de nós, achamos que Jesus não tem visto as nossas necessidades, as nossas até mesmo ali nossos problemas, mas a palavra vem dizendo em Isaías 64 que desde a antiguidade não se viu um Deus, né? Aleluias, além de ti, glórias a Deus que trabalha para aquele que nele espera. Então o que eu posso entender nesta palavra, aleluia, que me lembra da passagem de Davi, né, no Salmos 40, que ele fala: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Então o salmista ali veio dizendo, aleluias, que ele esperou no Senhor com paciência, né? Glórias a Deus. Então nós temos que ter paciência. Não devemos muitas das vezes se precipitar. Não devemos muitas das vezes ali querer fazer as nossas próprias vontades. Senão nós vai se dar mal, fazer aquilo que não agrada a Deus, tá entendendo? Então o salmista vem dizer ali também, no que Deus ele prefere nossa obediência do que o sacrifício, né? Do que sacrificar. Se você for ver no texto ali, você vai ver no negrito do texto, vai ver que Deus ele quer a nossa obediência, não sacrifício, né? Melhor obedecer do que sacrificar. Então o salmista Davi, ele passou por muitas dificuldades na vida dele, muitas perseguição. Vem falar nesse mesmo capítulo, nesse mesmo número de Salmos, né, 40, que ele foi perseguido, né? As pessoas zombavam dele, achando que ele não ia ser mais o mesmo, né? Porque ele tinha pecado no ato de adultério. Então até os filhos dele se levantaram contra ele, queria tomar o reinado de Davi. Então não foi fácil a vida de Davi. Nos dias de hoje a nossa vida não é fácil também. Você está entendendo? Então, mas nós devemos o quê? Confiar em Deus. Salmista Davi, ele confiava em Deus, o rei Davi, né? Porque mesmo ele fala lá no livro de 37,5, entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Então, dependente da situação que vem até mesmo na nossa vida para nos atribular, muitas vezes para o inimigo querer colocar dúvida na sua mente, que você não vai conseguir, né? Que Deus te esqueceu. Não, Deus não esqueceu. Deus não tinha esquecido do salmista Davi não, mas, aleluia, chegou um certo momento da vida dele ali, que ele tinha pecado em adultério, então ele, por um tempo ali, ele encobriu aquele pecado. E as coisas foram se agravando na vida dele, sabe? Foi se agravando. E diversas coisas, situações correndo na vida dele. Aleluia. Então por isso que Deus fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Aí ele foi lá e jejuou, né? Pediu perdão a Deus, e Deus entrou com providência na vida dele, de Davi. Perdoou ele, e as coisas começaram a andar. Mas ele foi um homem muito perseguido, né? O salmista Davi. Em Salmos 40 você pode ver lá que as pessoas aborreciam ele, né? Ele tinha perdido, vamos dizer, que até o respeito dele, né? Diante daquela situação, em meio a todo o povo, ele era rei, e mesmo assim as pessoas, ele sofreu perseguição até até ali da casa dele. Eu acho que, se não me engano, foi do genro dele, né? Ele foi traído até por genro dele. Tá lá em Salmos que fala, né? Lá no livro de Samuel também, se não me engano, né? Em Salmos também. Que até o que comia no mesmo prato que eu se levantou contra mim, né? Então ele fala que até o que comia na casa dele se levantou contra ele. Então, Davi ele sofreu muito, né? Sofreu bastante, o salmista Davi. Até dentro da casa dele, né? Do genro dele. Mas Deus era com ele, né? Mediante todos esses problemas, Deus era com ele. Então Deus é contigo. E mediante os seus problemas e as dificuldades, Deus vai ter o melhor para você, tá entendendo? Então, é aguardar com paciência, não se desespera, achando que Deus te esqueceu, né? Porque Deus não esqueceu você não, Deus não me esqueceu não. Mas tudo tem o seu tempo determinado, né? Eclesiastes 3 não fala? Há um tempo determinado para todas as coisas.
Então o segredo é o quê? É confiar, orar. O segredo é você estar em oração, né? Oração que é o poder, que vai aniquilar todas as barreiras, todos os projetos do diabo, vai cair por terra, por intermédio da sua oração, tá entendendo? Então é você não desistir, né? Muitas vezes vem ocasiões aí na nossa vida, no decorrer da nossa vida, que nós achamos que não tem jeito na nossa vida. O salmista passou por muita dificuldade, o salmista Davi. Perseguição dentro da casa, o filho dele queria tomar o trono dele, queria reinar no lugar dele. Então, mas Deus era com Davi, né? Ele fala no Salmos 40, esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então ele está falando que esperou, já tinha esperado. Ele não está falando, vou esperar com paciência no Senhor, não. O tempo dele tinha chegado. Porque Deus tinha ouvido o clamor dele, tá entendendo? Então eu quero te dizer que o seu tempo, do seu clamor, que você orou a Deus, vai chegar hoje na tua casa, a resposta. Toma posse aí que você vai estar recebendo essa notícia nessa semana, na tua vida aí, a resposta da sua oração. Porque Deus ouviu o clamor. Se ele falou que Deus ouviu o clamor dele, o salmista Davi, é porque ele orou. Tá entendendo? Ele suplicou a Deus. Ele pediu a Deus aquilo que ele necessitava. Aquela situação que estava faltando na vida dele, ele pediu a Deus. Em meio às dificuldades, em meio às afrontas, em meio aos aborrecimentos, que nem fala no Salmo 40, pessoas zombavam dele, haha, né? Pessoas tiravam o barato dele, achando que ele não conseguia, que não ia ser mais rei, que o reinado dele tinha acabado, mas aquele que nasceu por cabeça não pode ser cauda. Aquele que Deus escolheu por cabeça não pode ficar por cauda. Aquele que Deus escolheu para ficar em cima não pode ficar embaixo. Mesmo que o justo caia 7 vezes, ele não ficará prostrado, porque o Senhor sustém com tua mão. Davi caiu, mas não ficou prostrado, porque o Senhor ergueu pela mão. O que fala Isaías capítulo 59, versículo 1? Se eu não me engano, eis que a mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar, nem seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Então Deus ele sempre vai nos erguer. Mas basta nós clamar, né? Porque o ouvido de Deus não está tapado, mas nós temos que clamar a Deus. Que a mão de Deus está estendida para nos ajudar, tá entendendo? Então, você possa buscar aí, confiar, esperar com paciência, não se precipitar, não achar que Deus te esqueceu, porque Deus ele pode fazer muito mais abundantemente do que você pensa, do que você imagina. Às vezes você está esperando uma coisa de Deus, Deus tem o melhor para você, tá entendendo? Deve ser pensar algo que não vai dar certo, mas aquilo que você está pedindo para Deus, Deus vai te preparar uma coisa melhor. Muitas vezes você está pedindo um carro para Deus, um exemplo, mas Deus pode te dar, está pedindo aqui um Fusca, Deus vai te dar um exemplo, vamos dizer, um carro, um Onix, tá entendendo? Você está pedindo ali para Deus um Onix, mas Deus pode te dar o quê? Um Camaro, tá entendendo? Então ele faz muito mais abundantemente do que você pede, do que você pensa, do que você imagina. É o que Deus faz, porque ele é o dono do ouro e da prata. Então você pede aleluias, uma situação ali para você, para preencher a sua vida. Você está achando que aquilo é bom, mas Deus vai preparar outra coisa melhor para você, para preencher a tua vida, sei lá qual for a área, espiritual, financeira, sentimental. Então Deus ele não abandona os teus servos, mas tudo tem seu tempo. O processo parece ser doloroso, não parece? Davi, ele passou por um processo doloroso, o salmista Davi, o rei de Israel. Passou, mas ele venceu. Venceu de todos nas batalhas dele. Deus sempre foi com ele. Ele pediu para Deus, Deus não aparta de mim a sua presença, aleluia, né? Não aparta de mim a sua presença. O salmista pedindo para Deus. Glórias a Deus, aleluia. Então fica com essa palavra aí. Tenha paciência no que Deus preparou para você, tá? Espera, aguarde em Deus. Faça como o salmista Davi, que Deus não te esqueceu. Em meio às tribulações, em meio às dificuldades, em meio às angústias que nós sentimos no decorrer da nossa vida, né? Que as coisas não funcionam da forma que a gente quer. Não é da forma que eu e você quer. É da forma que Deus quer. Então situações ocorrem hoje na nossa vida que nós não vamos entender hoje. Só vai entender amanhã. Vou falar a verdade. Deus, aquele processo foi doloroso, mas Deus tinha o melhor para mim. Porque Deus ele quer o melhor para os teus servos. Ele não quer ver teus servos sofrer. O processo é dolorido, mas amanhã você vai ser bem-aventurado. Você vai falar, Deus ele sabe de tudo. Deus sabe do que ele tem o melhor para você, tá entendendo? Então não pensa aí que Deus te esqueceu. Não pensa que Deus ele te abandonou. Que aquilo que você tem pedido para Deus foi perdido. Mas Deus ele tem o melhor para você, tá entendendo? O salmista orou a Deus, clamou. E lá no Salmo 70 fala, né? Salmo 70, para Deus se apressar, né? Aleluia, se apresse, Senhor, ao meu favor, né? Então,
Deus está se apressando aí, Ele vai te dar a resposta essa semana do que você pede aí, que você tem pedido há muito tempo. Seja lá qual for a área da sua vida, que você tem clamado, Deus, você teve paciência, então você vai receber. O importante é você ter paciência com Deus, porque o que Deus tem para você é melhor do que você imagina, então não adianta você se precipitar, não adianta você querer fazer as suas próprias vontades, sendo que não é a vontade de Deus, senão você vai perder a promessa de Deus que tem na tua vida. Muitas vezes, muitos perdem a promessa porque tomam uma atitude que não é do agrado de Deus. Na verdade, eu não quero perder a promessa de Deus na minha vida. Você quer perder a promessa da sua vida? Então, vai ficar aí firme, aí esperar com paciência, que hoje Deus já se apressou já, e você vai receber a resposta essa semana. Tá bom? Então medita aí Isaías 64, versículo 4. Tá? Amém? Glória a Deus. Fica com essa palavra, só uma breve palavra aí, para fortalecer o teu coração, né? Salmos 40. Versículo 1, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Então Deus já ouviu, aleluia, porque você esperou com paciência, e essa semana virá aquilo que você tem pedido para Deus, que você tem orado, Ele vai te entregar essa semana agora. Hoje é domingo, né? Então pode marcar aí, você que está assistindo esse vídeo aí, pode marcar que essa semana você vai ver a tua resposta, eu não sei qual área, porque Deus, Ele ouviu o teu clamor, viu o teu pranto, viu o teu choro, viu as suas dificuldades, viu que pessoas que deviam te ajudar não te ajudaram. Mas Deus anotou tudo, tá? Deus anotou tudo na palma da mão dele, porque a história dele já está anotada, ó. A sua história já está anotada, viu, homem, viu, mulher? Na palma da mão de Deus, antes mesmo de você nascer. Então ele já sabia que você ia passar por tudo isso e sabia que se você ia ser forte para você conquistar as promessas de Deus em tua vida. Então permaneça aí, firme, que essa semana Deus vai te surpreender essa semana, em nome de Senhor Jesus, amém? Fica com essa palavra. Que boa noite para todos, um ótimo final de domingo, em nome de Senhor Jesus, amém, e graças a Deus.